eu vou deixar que você comece falando sobre este assunto, porque olha, tá difícil. Tá difícil lidar com esse assunto, engolir o que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. Bom, primeiro agradecer todo mundo que está chegando nesse horário que a gente inventou para a gente não falar da rodada passada no meio da rodada atual, né? Que vai começar às 19h hoje. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Cara, assim, existe um exercício de empatia que a gente pode fazer, que é assim: como eu estaria me sentindo se num jogo no estádio do Palmeiras tivessem acontecido as coisas que aconteceram no jogo de ontem? Várias coisas que a gente pode debater. As faltas do Ranieri, né? As faltas, uma, inclusive, que era um pênalti, a outra, acho que foi o Ranieri também que fez aquela falta na entrada da área, né? São faltas do Vitor Roque. Gente, assim, são faltas claríssimas. São faltas claríssimas. Porque, assim, outra coisa, amiga, reclamar de arbitragem quando a gente perde, como faz o Abel sempre, a gente só vai mudar esse cenário quando as pessoas que ganham reclamarem da arbitragem. E eu não vejo ninguém fazendo isso. Então, vamos lá. Faremos hoje no Jogo Onde. Isso. Esse impedimento, ele me emputece como amante do jogo. A marcação desse impedimento me emputece. E acho que tem o debate sobre o semiautomático, que, né, é importante, a tecnologia, etc. e tal. Mas tem um outro debate, que é o seguinte: a regra precisa mudar. Isso não pode mais ser impedimento. Porque quando a regra do impedimento foi criada, em 1920, 100 anos, o jogo era outro. Ela foi criada porque os caras o atacante ficava lá, grudado no goleiro, entendeu? Na axila do goleiro, né? E aí alguém pensou, gente, acho que é meio injusto, vamos criar a regra do impedimento. Uma regra genial, porque muda tudo no futebol com ela. O espaço em que o jogo acontece, ele diminui, né? Ele vira um outro espaço. Então, ela foi muito importante durante muito tempo. Agora, seria preciso que pessoas inteligentes sentassem em volta de uma mesa, ou nem necessariamente, a gente pode usar aqui os recursos tecnológicos para criar grupos maiores, para tentar entender qual outra regra precisa nascer agora. Como a regra do impedimento pode mudar. Então, esse eu acho que é o primeiro debate. Depois, sim, o semiautomático, mas o que me enerva é que talvez ontem, com o semiautomático, o impedimento tivesse sido marcado. E para mim é tão injusto quanto. Ela foi embora, Alicia, de novo. Gente. Não, eu tô aqui. Não me movi, dessa vez não fui eu. O que me enerva é que, com o semiautomático, talvez o impedimento tivesse sido marcado. E continuaria sendo um erro, porque parece que quando chegar o semiautomático, a verdade reinará no futebol. Não é assim. É tipo o VAR. Gente, assim, o pênalti ontem eu já achei duvidoso. Já achei o pênalti duvidoso. Então, eu realmente... É muito melhor, gente, errar sem VAR do que errar com VAR. É muito melhor. Sabe? A sensação... Porque errar com VAR, a gente se sente muito imbecil. Muito imbecil. Muitos ingênuos que acreditam que vai acontecer o futebol ser justo. Não vai nunca. Porque sempre... Quem vai programar o semiautomático? É Deus? São os seres em Marte? Quem vai programar? Somos nós. Não. O problema é sempre o usuário, né? Assim, o problema nesse caso não está sendo a máquina. Não, eu concordo 100% com você. Para mim, o semiautomático assim, é uma solução menos pior, né? Não vamos nos livrar do VAR. É uma tecnologia melhor, assim como é a tecnologia da linha do gol, gente, que já tinha na TV nos anos 90, porque no Brasil não tem, a gente fica tentando ver no VAR, e utilizando uma tecnologia que, como disse aqui outra fita acho que está chegando com a gente hoje, pelo menos no chat, é um VAR de Atari, parece um negócio assim, um negócio todo pixelado, feito no paintbrush, aquela linha... É um negócio assim tosco, é tosco. E vendem a ilusão de que aquilo que a gente está vendo representa algum tipo de verdade absoluta. Não é. Não é. Não é uma verdade. Não é porque... Não é. E tem assim, são vários fatores que são, né, feitos e coordenados por seres humanos, que é o frame, e o frame utilizado ontem é um frame que a bola já saiu, né, do pé do jogador do Palmeiras. As linhas traçadas, você tem que escolher onde você traça a linha.
Então, você traça no ombro, você traça na manga da camisa, você traça na cabeça, no pé, na mão. Na ponta do nariz. O cara na ponta do nariz, onde o cara quiser, ele traça as linhas. Em todo o processo, para mim, ontem, parece equivocado. O frame está errado. O local onde as linhas são traçadas está errado nos jogadores, né? No ombro, em vez de ser na manga da camisa, enfim. Tudo isso. E ainda assim, com todos esses erros que, para mim, favorecem, né, a posição do Corinthians, no caso, nesse lance, ainda assim não tem nenhuma decisão clara. Ainda assim eles parecem na mesma linha. Você não consegue ter. Exatamente. Então, assim, eu ouvi comentaristas hoje dizendo que é um impedimento claro. Assim, não é possível você, com honestidade intelectual, enxergar um impedimento claro ali. Não. Você pode achar que a linha mostrou que era um impedimento, mas ali não tem um impedimento claro. Pelo amor de Deus. E se não é claro, não é impedimento. É esse o meu, é essa a minha raiva, entendeu? Se não dá pra gente dizer, olha, ele tá um corpo na frente, não é impedimento, não pode ser, o futebol mudou. A gente não joga o futebol de 1920, quando a regra foi criada. Não é mais esse. Não adianta a gente passar horas das nossas vidas discutindo se o nariz do cara estava na frente. Se o cara tava de pau duro, olha, tava ali na frente, entendeu? Ficou na frente. Imagina se é o Richard Rios, então, não sei quem já viu. Gente, tem uns perfis. Nossa, a gente tem um perfil ótimo, o cara faz toda a avaliação estética dos jogadores, e ele tem, obviamente, um crush no Richard Rios, que aparentemente se recusa a usar shorts, né? Em que caiba o material que ele está carregando. Então é isso. Se é o Richard Rios, vai estar impedido toda vez. Exato. Toda vez. E não é, o futebol não é mais assim. Então é um debate que eu acho pequeno, apequena o futebol. Agora, o que a gente não. Duas outras coisas que são verdade, assim. Se qualquer um cujo time passasse pelo que o Palmeiras passou ontem, estaria puto, entendeu? Com a arbitragem. Eu não sei se você viu, amiga, fiz um levantamento dos jogos do Wilton Pereira Carvalho nos últimos 12 meses. Sampaio. Sampaio. Então, assim, o que a gente pode dizer? Que o Corinthians tem sorte, o Palmeiras tem azar com ele. É isso, o Corinthians não perde, tá lá, a gente, na minha coluna do UOL, o Corinthians não perde e o Palmeiras não ganha. Se a gente se coloca na situação do torcedor e da torcedora do Palmeiras, ficaremos emputecidos. E a gente só vai mudar esse cenário quando as pessoas beneficiadas derem um passo à frente para dizer, isso não me parece certo. Isso não me parece certo. Porque a gente ainda não conseguiu falar do jogo. O Corinthians jogou mal, um segundo tempo catastrófico. O segundo tempo Mas do primeiro tempo jogou bem. Foi o melhor assim, 35 minutos. Foi o melhor primeiro tempo da era do Dorival. O time meio que se encontrou em campo e fez um excelente primeiro tempo. No segundo tempo, o time não se achou. Não se encontrou. E fez um cruzamento e marcou um gol. A gente não está conseguindo falar sobre isso. Porque, assim, tecnicamente, a chance do Palmeiras conseguir virar esse resultado não é pequena. Muito pelo contrário. O Palmeiras vai estar com raiva, vai estar mordido. Tudo isso é elemento, né? Agora, a outra coisa é o comportamento ridiculamente infantil do Abel, né? Não dá, sim. Né? Não e dá. Aí dá subsídio para que tem alguém comentando aqui no chat, aqui, Sidney, falando que quando é a favor do Palmeirinha não ficam falando tanto tempo assim, e aí ele falou do Abel. E aí eu concordo, assim, tem que falar quando perde, quando ganha, porque senão você fica completamente sem credibilidade nenhuma para criticar na hora, né, que é o Pedro e o Lobo, né, você só fala, toda hora você fica falando, uma hora as pessoas não acreditam quando é contra você, e não vão acreditar quando for a favor. Então, não tenho dúvida sobre isso. Mas, e não tenho dúvida de que o Abel tinha que segurar o humor dele, faz parte do trabalho dele, tá ali. Eu tava puto, todos os torcedores do Palmeiras putos, quem gosta de futebol, né, quem se importa com a questão da arbitragem. Mas, assim, imagina a gente tem uma live para fazer e chega, gente, não vou fazer que eu tô puta, porque meu time foi roubado, foi operado. Então, não dá. Eu acho que, de novo, né, toda aquela coisa que eu repito sempre aqui, várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O Palmeiras ontem foi operado em Itaquera. Operado. O que o Wilton Pereira Sampaio fez ontem em Itaquera justifica o ódio que a torcida do Palmeiras tem dele. O pânico que a torcida do Palmeiras tem quando descobre que é ele que vai apitar. Ele inverteu falta, não deu cartão vermelho para o Ranieri, que ele poderia ter escolhido o momento do jogo para o qual ele quisesse dar cartão amarelo, porque foram várias oportunidades. Deixou de marcar várias faltas no Vitor Roque.
Não teve nem sequer replay, nem na televisão, um lance daquele dentro da área que você falou, do Palmeiras. O pênalti, achei questionável o VAR chamar, não acho um absurdo do mundo marcar, não marcaria, mas não acho absurdo. O lance do impedimento, para mim, tem várias falhas técnicas e me surpreende a velocidade com que um lance tão milimétrico foi decidido, quando normalmente o VAR é lentíssimo no Brasil. Então, para mim, o Palmeiras foi seriamente prejudicado pela arbitragem ontem, não só pelo lance do pênalti, pelas faltas e tudo, mas num lance definitivo, que era um gol que estava marcado e que deveria ter sido validado. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar das atuações de Palmeiras e Corinthians, ao mesmo tempo a gente precisa falar da postura do Abel quando perde, e a gente precisa falar da postura desses dois times, e eu já adorei que tem um comentário aqui falando que dá para perceber uma certa mudança no comportamento do Palmeiras, quanto mais tempo a Leila vai permanecendo no cargo com essa coisa neoliberal, com essa coisa coach, né, com essa coisa do o resultado não importa. Tem toda uma vibe ali que talvez possa ter uma influência, mas é impossível para mim não falar de arbitragem ontem, porque a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo, de um jogo deste tamanho, e com a CBF, que assim, se disser que não tem dinheiro para instalar uma tecnologia melhor, aí assim, é vontade da gente dar na cara das pessoas que comandam a CBF, porque pega o torneio mais rico, que mais distribui dinheiro, mas não tem dinheiro para melhorar a tecnologia da arbitragem. Não dá. Não, né? Isso é assim, não tem dinheiro, a CBF não pode falar. A CBF está sentada em bilhão que estão aplicados no banco. É só olhar lá o balanço da CBF. Então, dinheiro tem, não tem interesse político em investir na melhora da arbitragem. A verdade é essa. Agora, outra coisa, vamos falar dos erros de ontem que beneficiaram o Palmeiras? Não teve. Vamos. Não teve. Não teve, no caso. Então, não teve. Então, é assim, a pessoa, mesmo assim, a pessoa que comemorou como eu comemorei, a pessoa que ficou feliz como eu fiquei, tem que olhar para esse jogo e pensar, alguma coisa ruim aconteceu nesse jogo. E a gente tem que falar, porque amanhã seremos nós. Se a gente aturar esse tipo de arbitragem ruim, amanhã ela vai se voltar contra a gente. É isso que dá para dizer, pegando o seu exemplo aqui, o Fluminense foi prejudicado, no meu entendimento, com o gol do Ferreirinha do São Paulo. Para mim era um lance muito mais claro de impedimento. Ali eu consigo ver o impedimento. Acho que a gente poderia defender o caso de que é um lance que não é claro o suficiente, mas se eu tiver que enxergar o impedimento ali, eu enxergo. Sim. E o gol foi validado. Sim, exatamente. Contra o Fluminense. Aí corta, aí é um lance a favor do Corinthians. Então, assim, só muda quem está sendo prejudicado naquela semana, mas todo mundo vai ser. Exato, então é por isso que a gente tem que sim se exaltar, porque amanhã vai ter, vamos supor que no jogo da volta, o Corinthians seja muito prejudicado e o Palmeiras beneficiado. Aí eu vou vir aqui e falar o quê? Se eu não falei nada hoje. Aí eu vou chorar, vou fazer que nem o Abel, chorar só quando eu perco? Porque a gente não é que há perseguição a um ou outro time ou há um benefício a um ou outro time. É uma arbitragem ruim. É uma arbitragem ruim. Assim, pelo histórico dos últimos 12 meses do Wilton Pereira Sampaio, o Palmeiras poderia alegar que não quer ele, porque o Palmeiras nunca ganha com ele. Então, misteriosamente. Me deem outro, um outro que tenha um histórico em que o Palmeiras ganha, o Palmeiras perde, que o Corinthians ganha, o Corinthians perde, entendeu? Eu acho que qualquer um também entende esse bode que a torcida tem. Se a gente não faz esse exercício, a gente não melhora o futebol.